Graça e paz, amados irmãos. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2020. Um dia que para os cristãos é tido como o início da Páscoa, porque acreditam que neste dia Cristo fora flagelado, crucificado e no seu fim sepultado. E que no domingo pela manhã ou de madrugada ressuscitara. Todavia, existem alguns erros aí, principalmente de conta de dias, para que se cumprisse a profecia, e também uma confusão acerca dos sábados. E eu já vou explicar dentro dessa pregação. Essa pregação ela tem como título do sepultamento à ressurreição, para que você então entenda quando realmente Cristo fora depositado no sepulcro, quantos dias reais ali ele ficou, quando foi que ele realmente ressuscitou, ou seja, qual o dia correto que ele ressuscitou, em que dia as Marias, as mulheres foram até o sepulcro e o acharam vazio. Então tudo isso eu estarei explicando exatamente agora. Então eu peço, por favor, que você onde esteja, curve a sua cabeça, porque estarei através dessa ministração, dessa pregação, abrindo o seu entendimento para a verdade, tirando um sofisma, uma falsa ideia, um falso ensino que há séculos perdura, predomina dentro da igreja. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Pai do meu Senhor e Salvador Jesus, Yeshua, eu peço nesse instante que o Senhor venha abrir o entendimento dos ouvintes para que eles possam compreender, acompanhando nas Escrituras, tudo aquilo que o Senhor, pelo seu Espírito, através da minha vida, há de lhes passar, esse material rico que lhes há de fornecer para conhecimento, para que eles tenham uma crença correta, uma fé verdadeira. Que em nome do seu Filho Yeshua eu te peço que o Senhor venha selá-los com a verdade, tirando o sofisma, a heresia, todo o transtorno, toda a modificação que eles receberam e que por costume, sem checagem, como é o habitual, foram selados com a mentira. Então eu peço que nesse instante o Senhor possa tirar essa cauterização, abrir o entendimento dos meus irmãos para a verdade, tirando-os da idolatria, tirando-os da mentira e do engano. Em o nome do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, para darmos então início a esse estudo, a esta compreensão, eu peço que você abra, em primeira instância, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, versículo de número 40. Evangelho de Mateus 12, versículo de número 40. Vamos ler o versículo 38, 39 e 40, beleza? Alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, interromperam Jesus na sua ministração, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele, Jesus, lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo de número 40, que é o sinal para os judeus de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o enviado, o remidor da humanidade. Ele disse, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Yeshua, Jesus, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ok? Então, Cristo afirmou categoricamente que ele ficaria sepultado 3 dias
e 3 noites exatos, ok? Só para você entender, essa versão de 3 dias e 3 noites é uma tradução europeia. A tradução asiática ou judaica, mais especificamente, nos traria 3 noites e 3 dias. Por quê? O dia para o judeu começa na noite e termina no dia. Então, no findar da tarde, acaba um dia e ao escurecer começa o outro, ok? Só para que você entenda na visão judaica o que realmente estaria escrito aqui. Abra também comigo em Marcos capítulo de número 8. Marcos capítulo de número 8. Versículo de número 31. Diz o seguinte: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então olha só, Jesus Cristo começou a ensinar os seus discípulos que importava que ele padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, depois de 3 dias, como ele disse em Mateus capítulo de número 12, no versículo de número 40, 3 dias e 3 noites, ou 3 noites e 3 dias, como é contado aí o dia de um judeu, um dia em Israel, ok? Em João, no capítulo de número 2, olha só que interessante, do versículo de número 19 ao 22, para ficar mais claro, diz assim, versículo 19: Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, mais uma vez, Cristo afirma que ficaria morto durante 3 dias e que após, ou no 3º dia, ressuscitaria. Ok? É isso que a palavra diz. E Cristo ficaria sepultado 3 noites e 3 dias. Ou 3 dias e 3 noites no nosso fuso horário, digamos assim. Ok? Agora vamos para as evidências bíblicas de que Cristo realmente ficara 3 dias e 3 noites no seio da terra, sepultado no mundo dos mortos. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Eu vou provar isso para você na palavra de Deus, dentro da Bíblia. Então eu peço toda a sua atenção quanto a isso. Por quê? Porque segundo o cristianismo atual, que a igreja evangélica hoje, ela é filha da igreja católica. A igreja católica, biblicamente, ela é chamada de a grande meretriz, e a igreja evangélica atual, por ser protestante, não negar a existência da igreja católica como a primeira, mas ter-se como uma filha rebelde, alguém que protestou contra, ela não deixa de ser católica. Eu não tenho nada a ver com os evangélicos desta geração, muito menos com a igreja católica. Eu tenho a ver com os evangélicos como Paulo, Pedro, Tiago e João, os que vieram de Jesus. Então eu estou lá atrás, eu vim lá de trás. Eu não faço parte de uma igreja que tem 100, 110, 120 anos, 1000 anos, não. Eu faço parte da igreja que Cristo foi o cabeça, foi colocado por Deus como cabeça. É dela que eu faço parte como membro, compondo o corpo de Cristo. Eu não tenho nada a ver com essa igreja moderna, com essa igreja que é
oriunda, né, vinda da Igreja Católica, que protesta contra, mas crê em algumas coisas. Eu basicamente não creio, para te falar a verdade, 90% do evangelho que é pregado hoje não tem nada a ver com o evangelho que eu creio e que eu vivo. O evangelho que eu vivo e que eu creio é aquele raiz, não é esse Nutella que nós vemos hoje. Ok? Então eu quero deixar isso bem claro. Eu sou um evangélico que crê na mensagem como fora anunciada na época de Jesus e dos seus apóstolos. Eu não tenho nada a ver com essa interpretação moderna, posterior, que veio da Igreja Católica, que a Igreja Evangélica herdou, e que em rebeldia à Igreja Católica, como protestante, não aceitou alguns dogmas por Lutero. Eu, todavia, não creio em muitas coisas que a Igreja Evangélica em comum crê com a Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Evangélica, o que ela não crê em comum com a Igreja Católica é simplesmente a confecção, o culto e a adoração de imagens de escultura e a invocação de um outro nome para milagres, como a Igreja Católica faz dos santos. E também o que a Igreja Evangélica não crê é na doutrina do purgatório, que é a transferência de uma alma pecadora pagando indulgência para um padre, né, e transferindo-a do tormento para o paraíso. Fora isso, todas as outras coisas que a Igreja Católica crê, com exceção também, não sendo injusto, do batismo de criança, a Igreja Evangélica também crê. Ela batiza a pessoa sem conhecimento, sem uma fé, sem arrependimento, simplesmente joga a pessoa na água e a pessoa nem sabe o que está fazendo, não é nem capaz de transmitir, de repassar o que ela aprendeu. Mas eu não quero tocar nesse assunto, até porque não é da minha conta. A minha obrigação como pregador do Evangelho é te esclarecer, e hoje eu estou te esclarecendo acerca do sepultamento e da ressurreição de Cristo, e eu vou te provar que Cristo, de maneira nenhuma, ressuscitou em menos de 48 horas. Pelo contrário, ele ressuscitou em exatas 72 horas. Tá bom? É lógico que tem uma diferençazinha aí, de alguns minutos, aí por conta de noite e de dia, porque como os judeus seguem o ciclo lunar para determinar um dia, às vezes tem dias que são mais curtos e tem dias que são mais longos. Todavia eu quero me manter neste prazo de 72 para que você entenda exatamente que foram 3 dias e 3 noites exatos em que Cristo ficou sepultado. Se você acredita que Cristo fora colocado no sepulcro na véspera do sábado, ou seja, no fim da sexta, antes do anoitecer do sábado, então você tem que contar comigo que, vamos lá, de sexta-feira à tarde para sábado à tarde são 24 horas. De sábado à tarde para domingo de manhã são menos, veja bem, são menos de 24 horas. Ou seja, não chegaram a se completar, nesta visão, ao menos 48 horas exatas, ou pelo menos 2 dias e 2 noites exatos, em que Cristo ficara no sepulcro. E isso contraria as profecias, como nós lemos em Mateus 12:40, Marcos 8:31, João capítulo de número 2, do 19 ao 22, aonde em todos os textos Cristo afirma enfaticamente que convinha que ele ficasse 3 dias e 3 noites e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então, além deste erro matemático, existe também o erro, a confusão acerca dos sábados. Por quê? Durante a semana em que Cristo ali foi crucificado e sepultado e ressuscitara, existiram 2 sábados. Um era chamado de o Grande Sábado, que era o feriado posterior ao dia da preparação. Então Cristo preparou a Páscoa junto com os apóstolos em um dia, na madrugada deste dia, né, vamos dizer assim, no início, né, ali que foi uma ceia ali que teve, no decorrer daquela madrugada, daquele dia até a tarde, foi o momento em que ele foi preso, julgado, flagelado, crucificado e sepultado. O dia posterior, ele seria chamado de o Grande Sábado, ou
um sábado feriado, e não especificamente o sétimo, como o sétimo do mandamento, mas o feriado. Porque sábado, ou Shabá em hebraico, tanto se refere ao sétimo dia como a um feriado. Então eu vou explicar isso para vocês melhor dentro da Bíblia. Mateus capítulo de número 27, a partir do versículo de número 57. Após a morte de Cristo na cruz, aconteceu o seguinte. Mateus capítulo de número 27, a partir do versículo de número 57. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Versículo 61. E estava ali Maria de Magdala e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, aquele dia em que Cristo fora colocado ali no sepulcro, era o dia da preparação, mas no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, se referindo a Yeshua, Jesus, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então os fariseus temiam que alguns dos discípulos de Cristo fossem roubar o corpo de Cristo no 3º dia, para dar a ideia ou a impressão de que ele havia ressuscitado ao terceiro dia. Ok? Agora veja bem, ele fora sepultado no dia da preparação, e um dia depois da preparação, que era o feriado chamado de o Grande Sábado, eles foram até Pilatos para tomarem algumas precauções, temendo que os discípulos roubassem o corpo de Cristo ao se cumprir os 3 dias em que ele houvera prometido que ressuscitaria. Beleza? Vamos lá. Marcos capítulo de número 15, do 42 ao 46. Marcos 15, do versículo de número 42 ao 46. Diz assim: E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ou seja, este sábado não era o 7º, não era o sábado véspera do domingo, não era o sábado do mandamento. Este sábado era um feriado. Então, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Mais uma vez, nós vimos aqui que às vésperas do sábado feriado, Cristo fora
sepultado por José de Arimateia. Ok? Em Lucas, capítulo de número 23, do versículo de número 49 ao 54, Lucas 23, do 49 ao 54, nós temos a seguinte informação. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ou seja, acerca do plano para a morte de Cristo, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, ou seja, findava-se. O amanhecer aqui é que foi colocado, foi traduzido numa visão europeia, que é a mesma que o brasileiro tem. Mas aqui não era o amanhecer, era o iniciar o sábado. Este sábado, como eu disse, não é o sétimo dia, não é o sábado do mandamento, não é o sábado véspera do domingo, é o sábado feriado, ok? É o sábado feriado. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado, estava prestes a iniciar-se o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. Então, quando elas viram onde ele foi sepultado, elas voltaram para casa e durante aqueles dias elas ficaram preparando especiarias e unguento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, este sábado agora diz respeito ao sétimo dia, prestem atenção. Este sábado diz respeito ao sétimo dia e nós já trataremos dele. Ok? Agora João, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 30, do 30 ao 42, é um pouquinho longo, mas é para que você entenda. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado. Então vamos lá. Os judeus, pois, para que no sábado, que era o feriado, não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, o dia da preparação, pois era o grande dia de sábado, o dia seguinte, certo? Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança e logo saiu sangue e água, para comprovar a sua morte, né? E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que o traspassaram. 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro.
E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus ali. Em todos os textos que eles estavam num dia da preparação e que posteriormente seria um sábado, e este sábado, como eu disse a priori, não se refere ao sétimo dia ou sábado véspera de domingo, mas sim a um sábado feriado, porque para os judeus a palavra Shabá, ela se refere tanto ao sétimo dia, o sábado do mandamento, como também a feriado. Neste caso específico, o dia da preparação é a véspera de um sábado, e este sábado é um feriado, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como Cristo não foi sepultado numa sexta-feira e que muito menos ressuscitara num domingo. Abram comigo novamente as suas Bíblias, que agora nós trataremos da ressurreição. Mateus, capítulo de número 28, do versículo 1 ao 6. Olha só o que diz. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, veja bem, no final do sábado, quando se preparava para iniciar-se o domingo, Maria de Magdala e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok? Então elas saíram no fim do sábado, já iniciando aí o domingo, ou seja, a noitinha, né, ali na virada de sábado para domingo, elas foram até o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, ou estava sepultado. Isso aqui é a prova de que quando as mulheres chegaram lá, elas não chegaram e contemplaram a sua ressurreição no domingo. Elas saíram de casa no final do sábado, porque já despontava, já dava início ao domingo, e chegando no domingo, encontraram seu sepulcro vazio. Neste intervalo ainda houve um terremoto, e com certeza elas não saíram no terremoto que acontecera no sábado. Elas saíram após o terremoto, é óbvio. E chegaram lá no domingo, e domingo o corpo dele já não estava lá. Ok? Marcos 16, do versículo 1 ao 6. Diz assim: E passado o sábado, terminado o sábado, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram.
mais uma vez, nós temos aqui a prova de que quando elas foram, era num domingo. E Jesus já havia ressuscitado no sábado. A manhã do domingo aqui, na verdade, é a noite do domingo, que é o final do sábado. O sábado, o dia do judeu, termina no pôr do sol. Quando um dia se acaba, o outro se inicia. E o dia se inicia à noite, como eu havia explicado no começo. Então aqui, que está dizendo manhã, na verdade elas foram na noite de domingo. Na noite de domingo. E chegando lá na noite de domingo, no sepulcro, não o acharam mais. Por quê? Ele havia ressuscitado no sábado. Ok? Vamos dar continuidade aí. Lucas, capítulo de número 24. Versículo 1. Também do 1 até o versículo de número 7. Diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, ou seja, no domingo, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Cristo ficou exatos 3 dias e 3 noites no sepulcro. O anjo acabou de confirmar isso para elas. Sendo assim, é impossível que ele fora colocado no fim da sexta-feira, o início do dia de sábado, e ressuscitasse já no domingo de manhã, não completando sequer 48 horas exatas. E aí alguns falsos estudiosos explicam que, na verdade, a contagem dos dias não fora como deveria ter sido, porque eles contaram os dias exatos e não a quantidade de horas. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque senão Jesus estaria mentindo ou estaria contrariando o que ele havia dito. E o que o anjo acabou de confirmar. Cristo ficou exatamente 3 noites e 3 dias, né, ou 3 dias e 3 noites, no nosso fuso horário, no seio da terra, no sepulcro. João capítulo de número 20, versículo de número 1. E no primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ou seja, à noite, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então Cristo já havia ressuscitado quando elas foram até lá. Logo, de maneira nenhuma, Jesus Cristo ressuscitou no domingo de manhã. Jesus Cristo ressuscitou no fim do sábado, em torno aí de umas 5 horas da tarde, que foi mais ou menos o horário em que na quarta-feira, José de Arimateia o havia colocado no sepulcro. Agora vamos lá. Lembra quando nós lemos que Cristo fora colocado no sepulcro no dia da preparação, antes de se iniciar o sábado? Este sábado era a quinta. O dia da preparação era uma quarta-feira. Cristo fez o jantar da Páscoa em torno de umas 6 horas da noite da quarta-feira, que era o início dela, seria a primeira hora. Ele participou ali daquele jantar com os discípulos, cantaram um hino, foram para o monte orar e ele foi preso. Depois foi levado e foi julgado. Compareceu perante o Sinédrio, os fariseus, os sumos sacerdotes.
Depois, Herodes, Pilatos, foi sentenciado ao flagelo e morte por crucificação. Foi colocado na cruz e na hora sexta, em torno de meio-dia, houve trevas até a hora nona, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele expira e morre. José de Arimateia vai a Pilatos e pede o corpo, então teve toda essa demora, voltou, tirou o corpo dele da cruz, junto com Nicodemos o enrolou em lençóis, passou ali as especiarias e o sepultou na rocha, num túmulo virgem que nunca havia sido usado por ninguém. Então calculamos aí que ele tenha sido sepultado em torno de 5 e meia da tarde da quarta-feira. No pôr do sol iniciava-se a quinta-feira, que era o sábado feriado, o grande sábado. Então conta-se da tarde, o fim da tarde de quarta-feira para o fim da tarde de quinta, primeiro dia. Do fim da tarde da quinta para o fim da tarde da sexta, segundo dia. Do fim da tarde da sexta para o fim da tarde de sábado, o terceiro dia. Jesus Cristo fora sepultado numa quarta-feira, o dia da preparação, véspera do grande sábado, que era na quinta, e ressuscitara na tarde de sábado. Por isso, quando as Marias chegaram lá no domingo, à noite, de madrugada, porque o dia do judeu começa de noite, não encontraram mais o seu corpo no sepulcro. Do contrário, nunca dariam 3 dias e 3 noites que ele ficara no sepulcro, no seio da terra, como ele havia dito em Mateus 12:40, Marcos 8:31 e João 2, do 19 ao 22. Como o próprio anjo confirma o que eu acabei de falar para vocês aqui. Em Lucas 24, versículo de número 7, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou deixar no fundo desse vídeo um gráfico para que você possa entender que realmente Cristo ficara 72 horas, ou 3 dias e 3 noites, ou 3 noites e 3 dias, no seio da terra, sepultado. Deus abençoe sua vida. Fique na paz, em o nome do Senhor Yeshua Jesus. Amém.
Música